Prepare-se para mergulhar em uma das histórias mais impactantes da humanidade. Uma narrativa que atravessou milênios e permanece viva até hoje. A jornada de Noé, o homem que ousou acreditar em algo maior que ele mesmo. Imagine viver em uma época em que ninguém acreditava em limites, em que a maldade se espalhava como uma sombra sobre toda a terra. E de repente uma voz rompe o silêncio, a voz de Deus, trazendo uma ordem impossível: construir uma arca gigantesca, capaz de abrigar não apenas sua família, mas também a vida de todos os animais do planeta. Nesta descrição, você vai descobrir como um único homem enfrentou zombarias, desconfiança e solidão, mas manteve sua fé firme, erguendo com suas próprias mãos uma obra monumental que jamais havia sido vista na história. Essa não é apenas a história de uma arca, é a história de coragem, obediência e de como a fé pode mudar o destino de toda a humanidade. Aqui você vai conhecer os segredos, os detalhes e as lições escondidas por trás da vida de Noé, o escolhido para recomeçar o mundo. Noé, um homem justo e íntegro, vivia em uma época marcada pela corrupção e maldade. Enquanto a maioria se desviava do caminho da retidão, Noé destacava-se por sua conduta irrepreensível e sua fé inabalável em Deus. Mesmo diante das adversidades e da incredulidade que o cercavam, Noé permanecia firme em seus princípios, sendo um exemplo de retidão em um mundo mergulhado na depravação. Sua justiça e integridade chamavam a atenção de todos que o conheciam, tornando-o alvo de admiração e também de desconfiança por parte daqueles que não compreendiam sua ligação especial com o divino. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu Noé para uma missão grandiosa e extraordinária. Em um momento de comunhão profunda, o Criador revelou a Noé seus planos para a construção de uma arca. A visão da embarcação gigantesca e a incumbência de salvar sua família e representantes de todas as espécies animais da terra foram um desafio inimaginável para Noé. A responsabilidade de construir algo tão monumental, que desafiava as leis da natureza e a lógica humana, era um fardo que poucos seriam capazes de suportar. No entanto, a fé inabalável de Noé o impulsionou a aceitar essa tarefa sobrenatural, confiando plenamente na orientação divina e no propósito maior que se desenhava diante dele. Noé enfrentou uma série de desafios e obstáculos ao longo da construção da arca, enquanto ele dedicava seus dias e noites à edificação da embarcação sob as orientações divinas. Os habitantes locais observavam com desdém e incredulidade. Muitos questionavam a sanidade de Noé, zombando de sua fé e do propósito, aparentemente insensato daquela gigantesca obra. As críticas e chacotas ecoavam pelos vales, tornando a tarefa de Noé ainda mais árdua. Entretanto, o homem justo permanecia inabalável em sua convicção, confiante de que estava cumprindo a vontade de Deus. Sua determinação diante das adversidades inspirava tanto admiração quanto temor naqueles que testemunhavam sua jornada solitária rumo à concretização do plano divino. Com o término da construção da arca, Noé contempla maravilhado a grandiosidade da obra que ergueu com suas próprias mãos. Cada detalhe, cada medida exata refletia a perfeição do plano divino. As tábuas de madeira untadas com betume, os compartimentos para abrigar os animais, a altura imponente da embarcação, que se erguia majestosa diante de Noé e de sua família. O homem justo sentia o peso da responsabilidade que lhe fora confiada, mas também experimentava a paz que vem da obediência e da fé inabalável. Enquanto os últimos retoques eram dados na arca, uma sensação de expectativa pairava no ar, anunciando a iminência de um evento extraordinário que mudaria para sempre o destino da humanidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, um espetáculo magnífico se desenrolava diante dos olhos de Noé e de sua família.
Animais de todas as espécies, grandes e pequenos, selvagens e domésticos, surgiam aos pares de todas as direções, como se guiados por uma força invisível. Elefantes majestosos com seus filhotes brincalhões, leões imponentes ao lado das leoas, aves coloridas em revoada harmoniosa e até mesmo criaturas rastejantes que encontravam abrigo na arca. Cada animal parecia compreender o chamado divino para adentrar na embarcação que seria seu refúgio durante o dilúvio iminente. O alvoroço dos bichos misturava-se ao som das marteladas finais na arca, criando uma sinfonia única que ecoava pela planície. Noé observava maravilhado a manifestação da providência divina diante dele, testemunhando a harmonia da criação reunida sob um propósito maior. Enquanto as nuvens escuras se avolumavam no céu, um silêncio tenso pairava sobre a terra. Noé e sua família, abrigados na segurança da arca, sentiam o coração apertado com a iminência do dilúvio. Gotas esparsas começaram a cair, lentamente aumentando em intensidade, até que se transformaram em um dilúvio torrencial que parecia lavar toda a maldade do mundo. O som ensurdecedor da chuva batendo no teto da arca ecoava como um tambor ritmado, enquanto os animais se agitavam inquietos em seus compartimentos. Noé e sua família se abraçavam, buscando conforto, uns nos outros diante da fúria dos elementos. A água subia rapidamente ao redor da arca, isolando-os completamente do mundo exterior. Neste momento de provação extrema, a fé de Noé e de sua família era testada ao limite, mas eles se mantinham firmes na certeza de que Deus os protegeria e os guiaria através da tempestade para um novo amanhecer. Enquanto a arca flutua sobre as águas tumultuadas, um misto de temor e esperança permeia o coração de Noé e de sua família. O som ensurdecedor da chuva cessa aos poucos, dando lugar ao silêncio sepulcral que paira sobre a terra inundada. A embarcação, construída com esmero e fé inabalável, é agora o único refúgio em meio à vastidão das águas. Noé observa pelas pequenas janelas as paisagens que antes conhecia submersas sob o dilúvio implacável. O rugido dos ventos dá lugar a um murmúrio suave, como se a natureza se aquietasse diante da obra divina que se desenrola. Os animais abrigados na arca permanecem calmos, como se compreendessem que estão protegidos sob as asas do Altíssimo. Noé ergue uma prece silenciosa de gratidão pelo livramento e pela oportunidade de recomeço que Deus lhe concedeu. Enquanto a arca segue seu curso sobre as águas profundas, a fé e a confiança na providência divina sustentam o coração do homem justo em meio à imensidão do novo mundo que se descortina diante dele. Enquanto a arca flutua sobre as águas tumultuadas, o som ensurdecedor da chuva dá lugar a um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo rangido da madeira e pelos ruídos dos animais abrigados. Noé e sua família permanecem enclausurados, sem saber ao certo o que os aguarda do lado de fora. O cheiro da terra molhada mistura-se com o odor característico dos animais, criando uma atmosfera única e densa dentro da arca. A cada rangido do casco contra as ondas, Noé sente na pele a incerteza do futuro e a responsabilidade que repousa sobre seus ombros. Enquanto as horas se arrastam lentamente, a esperança de ver novamente a luz do sol e sentir o toque firme da terra firme debaixo dos pés sustenta a fé de Noé e de sua família em meio à escuridão que os envolve. Após dias de espera angustiante dentro da arca, Noé decide enviar um corvo para verificar se há sinais de terra seca. O pássaro, com suas asas negras cortando o ar úmido, voa para fora da embarcação e desaparece no horizonte. Dias se passam e o corvo não retorna, deixando Noé e sua família apreensivos quanto ao seu destino. Então, Noé decide enviar uma pomba, uma ave dócil e confiável, na esperança de obter alguma informação sobre as condições do mundo exterior. A pomba voa em círculos ao redor da arca antes de partir em busca de terra firme. Após um tempo que parece uma eternidade,
A pomba retorna com um ramo verde no bico, sinalizando que finalmente há esperança e que a terra está emergindo das águas do dilúvio. A visão do ramo verde traz alívio e alegria aos corações de Noé e sua família, confirmando que Deus estava cumprindo sua promessa de salvação. Após semanas de espera dentro da arca, Noé e sua família finalmente recebem um sinal divino de que a terra está seca e pronta para recebê-los. Com o coração cheio de gratidão e esperança, Noé abre as portas da embarcação e dá o primeiro passo para fora, sentindo a luz do sol aquecer seu rosto. O brilho intenso refletido nas poças d'água restantes faz com que os olhos de Noé se encham de lágrimas, não só pela beleza da paisagem renovada, mas também pela imensidão do milagre que acabara de presenciar. Sua família o segue pisando com cautela na terra firme que se revela sob seus pés. Em um gesto simbólico, Noé ergue as mãos aos céus em agradecimento pela proteção divina e pelas novas oportunidades que se descortinam diante deles. Juntos, eles se curvam em reverência ao Criador, reconhecendo sua soberania e misericórdia em cada detalhe da jornada que acabavam de concluir. A saída da arca marca não apenas o fim de um dilúvio devastador, mas o início de uma nova era, para Noé e sua família abençoados por Deus com a promessa de uma vida renovada. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes. A jornada de Noé nos ensina sobre perseverança nas adversidades e confiança na vontade divina. Que possamos aplicar essas lições em nossas próprias vidas.